Tudo Santos! Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês hoje o pré-jogo para o clássico aí entre Santos e Corinthians, que acontece no sábado, 7 da noite. Horário diferente, alternativo, mas é o horário que vai ser aí, vai acontecer o clássico entre Santos e Corinthians. Esse jogo é na Vila Belmiro, vai ter transmissão aí do canal Premier, e para esse jogo o Santos tem alguns problemas, né? Então o Maicon tá garantido que está fora, então não tem condições ainda. Ele está na fase de transição, espera-se que ele volte no jogo contra o Flamengo, mas também tem alguns retornos. Então, o Juan Seco, que estava lesionado, voltou. O Eduardo Bauerman, zagueiro, ele volta de uma lesão no tornozelo que foi leve, mas ele não pode jogar porque ele está suspenso. E o Luan é o outro que também retornou de lesão, mas também não pode jogar por causa de uma questão contratual. O Santos teria que pagar 2 milhões de reais para jogar contra o Corinthians, né? Então, sem chance, ainda mais porque não é um titular decisivo para valer esse investimento. E o Maicon ainda está treinando sem contato, mas já está treinando com bola. Acredito que vai ficar mesmo para o próximo jogo. O Marcos Leonardo e o John ainda não treinaram com o grupo, estão treinando fisioterapia. Eles estão evoluindo, mas ainda não se tem certeza. O John provavelmente fica de fora e o Marcos Leonardo é dúvida. É aquele jogador que a gente só vai saber aí provavelmente no dia do jogo se ele vai entrar ou não, talvez até próximo do horário, né, para criar aquele mistério aí. E uma notícia que veio aí a mais foi que o goleiro Diógenes foi reintegrado ao elenco. Ele tinha sido afastado em setembro porque ele estava faltando treino, se atrasando. Passou as últimas semanas trabalhando no horário alternativo, naquela galera ali que não treina junto com o grupo principal, mas agora ele foi reintegrado. E tudo isso eu estou tirando da matéria do Globo Esporte, que está falando que o provável Santos para enfrentar o Corinthians é formado por João Paulo no gol, Natan ou Madison na lateral direita, com o Natan tendo a preferência inicial, Luiz Felipe e Alex na zaga. O Alex já está confirmado aí pelo Orlando Ribeiro, com o Felipe Jonathan na lateral esquerda, Rodrigo Fernandes, Camacho e Ed Carlos, e no ataque Ângelo, Lucas Braga e talvez Marcos Leonardo, se ele não puder jogar, ou Juan Seco. Eu acho um pouco difícil, porque tá voltando lesão o Lucas Barbosa, que foi até improvisado aí no final do último jogo, depois que o Marcos Leonardo saiu de campo. Pelo UOL, a informação que está sendo passada também é a mesma, é exatamente isso, né? Eduardo Bauer é suspenso, o Maicon ainda não foi liberado pelo departamento médico, e a dupla com Luiz Felipe e Alex, o Marcos Leonardo dúvida no ataque, e a possível escalação com João Paulo, Madison ou Natan, e aqui colocando o Matos em primeiro lugar, Luiz Felipe, Alex Felipe, Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho e Ed Carlos, Ângelo, Lucas Braga e Lucas Barbosa, e da Lucas Barbosa como se fosse o titular e o Marcos Leonardo como dúvida. O Santos é o 11º colocado do brasileiro, né, tem 43 pontos, e está sonhando aí com uma classificação aí para Libertadores. Eu ainda não quero falar de Libertadores, eu tenho muitas restrições em já falar, apesar da gente estar bem perto de se garantir na primeira divisão, né? Em princípio, o que eu falei que a gente precisava aí de 46 pontos, estamos com 43. Então a gente tem 6 rodadas para fazer mais 3 pontos e ficar na primeira divisão. Relativamente tranquilo. Mas enquanto não tiver garantido, tenho minhas preocupações. O Santos está em 12º, porque o São Paulo ganhou do Curitiba ontem, né? Então o São Paulo está um ponto à frente do Santos. Goiás está com 38, tem um jogo a menos, e o Corinthians está com um jogo a menos, está com 54, em quinto lugar no momento. Fora esses dois, e é o jogo que foi da rodada passada, né? Que era Goiás e Corinthians, daí ia ser torcida única, aí teve uma proibição do STJD que para dar igualdade no campeonato tem que ter torcida visitante, e aí não aconteceu o jogo. É por isso que esses dois times estão com o jogo a menos. Mas o que importa para a gente estamos com 43 pontos, 5 pontos à frente do Bragantino, que é o 13º, está abaixo da gente, e do Goiás, né? Então, se o Goiás ganhar, iria para 41, a gente continuaria 2 à frente, né? Esse jogo a menos aí contra o Corinthians. Estamos com a mesma pontuação do Botafogo, que é o 11º, e 1 ponto abaixo de São Paulo e Fortaleza, 2 pontos abaixo do América Mineiro, que é o 8º.
em princípio, se tornando um G7, né? Porque o Flamengo está lá em cima, já foi campeão da Copa do Brasil, então a vaga da Copa do Brasil acaba vindo para o brasileiro na sequência. Então, por enquanto, estamos com G7. E aí vai depender de quem ficar à frente e de quem vai ser campeão, né? Da Libertadores para se transformar aí num G8 ou não. Mas em princípio a grande chance de ser um G7 mesmo aí para o próximo ano. E com isso, nós, Santos, estamos 2 pontos abaixo do América Mineiro, que é o oitavo, e estamos 4 abaixo do Atlético Mineiro, que é o sétimo hoje. Então, o Santos ganhando, indo para 46, dependendo de resultado, ficaria 1 ponto atrás do Galo, que vai enfrentar fora de casa o Fortaleza, o Galo que não está num momento tão bom, e o Fortaleza, sim, que é um dos melhores times aí do retorno. Para vocês terem uma ideia, o Atlético Mineiro aí tá vindo uma sequência nos últimos 5 jogos: derrota, 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Fortaleza foram 2 vitórias, um empate e 2 vitórias, sabe? Tipo, uma sequência espetacular de recuperação do Fortaleza. Continuando aí sobre o nosso vídeo do pré-jogo. A gente vai falando agora, análise da Gazeta Esportiva, falando até que o Soteldo está de fora, isso a gente sabe que muito provavelmente ele não vai jogar esse ano, né, novamente, a chance é bem pequena. Provável escalação: João Paulo, Natan, Luiz Felipe, Alex Felipe, Jonathan, Rodrigo Fernandes, Camacho, Ed Carlos, Ângelo, Lucas Braga e Lucas Barbosa no comando do ataque. Isso, em princípio, pela Gazeta Esportiva. Aí nós temos outras notícias aí também que complementam, né, que a gente pode comentar alguns pontos, então. Resumo do jogo da Gazeta Esportiva, falando que o Santos está chegando embalado pela sequência de 2 vitórias seguidas, que o time subiu aí para 11ª agora, na verdade 12ª por causa do jogo atrasado do São Paulo, que foi ontem. E falando dos desfalques: Maicon, Bauerman, Luan, Soteldo, Marcos Leonardo, dúvida, e que o Corinthians está indo para o jogo com a Vila tentando esquecer o vice da Copa do Brasil, né, perdendo aí para o Flamengo nos pênaltis, e que na rodada passada não jogou contra o Goiás por conta do problema jurídico. E com isso, o Corinthians caiu para o quinto lugar, tem os 54 pontos do Fluminense, só perde nos critérios de empate, que o Adson provavelmente não deve jogar porque sentiu um problema na coxa aí contra o Flamengo. E agora, né, eu vou puxar umas matérias interessantes aqui que foram feitas aqui. Então, tá falando que o Santos, sem o Marcos Leonardo, tem que quebrar um tabu diante do Corinthians. E qual que é o tabu? Por... Daí, assim, aqui eu já vou fazer uma crítica ao texto, porque tá falando que nos últimos. Ai, cara, a equipe vem encontrando dificuldades para vencer. Daí fala: nos últimos 8 clássicos, o Santos soma apenas 3 vitórias, além de 3 derrotas. Cara, a gente soma o mesmo tanto de vitória que o nosso rival, sabe? Então, assim, em 8 jogos a gente tem o mesmo tanto. Então, não são apenas 3 vitórias. O Santos tem 3 vitórias, o Corinthians tem 3 vitórias e foram 2 empates, equilibradíssimos, sabe? Não tem o que falar. O problema é a dificuldade do Santos marcar gols, que isso é verdade. São somente 4 bolas na rede. E o que é pior, de todos esses jogos, o Marcos Leonardo fez os 4 gols. E sem o Marcos Leonardo, tem grande chance aí da gente ter ainda mais dificuldade de fazer gol no adversário. A última vez que o Santos fez gol no Corinthians e não foi o Marcos Leonardo que fez gol foi em 10 de julho de 2020, mais de 2 anos. Teve um jogo na Neoquímica Arena que o Madison abriu o placar e o Danilo Avelar empatou e o Santos conseguiu um empate fora de casa. E que nessa temporada o Marcos Leonardo já tem 19 gols em 51 partidas, né? É um artilheiro aí do time na temporada, um dos destaques da equipe do Santos, né? E, em princípio, opções aí por Orlando Ribeiro, Angulo, que eu acho extremamente pouco provável. O Juan, que voltou e tem chance, o Lucas Barbosa, porque a gente viu que ele terminou e o Orlando Ribeiro meio que tá pegando quem ele aproveita e vai colocando, sabe? E aí tá falando também que o Santos está buscando aí a terceira vitória seguida, né? Que é uma coisa que não acontece aí já há um bom tempo. E que é a segunda vitória seguida na Vila, que faz tempo que o Santos não vence. Então, o Santos ganhou aí entre os dias 10 e 20 de julho 3 jogos seguidos contra o Atlético Goianiense, Corinthians e Botafogo, né? Teve aquele jogo lá da Copa do Brasil. E o Marcelo Fernandes no banco de reservas. E o Santos até conseguiu ganhar um ou outro jogo, por exemplo, ganhou do São Paulo, o clássico, mas 2 seguidas na Vila Belmiro já faz desde julho que a gente também não consegue ganhar. E a tribuna de Santos está falando aí que o Santos quer aproveitar a frustração do Corinthians para ver se chega perto do G7, né? Mais ou menos aquilo que eu tinha falado. E
o Santos está se preparando, a gente já sabe que Michael não joga e que o Marcos Leonardo é dúvida, e em princípio é isso. E por último, eu trago uma matéria aqui do Globo Esporte para comentar que o Santos não perde do Corinthians como mandante há 8 anos no Brasileirão. São 6 vitórias e só um empate jogando na Vila. Então, 33ª rodada, 7 da noite, Santos e Corinthians, Vila Belmiro. E eu vou falar para vocês porque tá bem legal essa matéria, porque ela detalha mais ou menos, detalha os jogos, né? Então, assim, desde 2014 o Santos não perde na Vila para o Corinthians no Brasileirão. Foi na 14ª rodada do Brasileirão, o Corinthians venceu o Santos por 1-0, teve a expulsão do Alisson e o gol foi feito pelo Gil, zagueiro do Corinthians. No ano seguinte, 2015, o Santos foi pela 8ª rodada e venceu 1-0 com o gol do Ricardo Oliveira, que foi um jogo que marcou homenagem ao Zito, que tinha falecido alguns dias antes desse jogo. E em 2016, foi na 24ª rodada, não tinha nem Ricardo Oliveira, nem Lucas Lima, nem Vitor Ferraz, que eram destaques do time, e o Santos ganhou por 2-1. O Marlone fez o gol do Corinthians e o Santos empatou com o Vitor Bueno, de pênalti, e virou com o gol do Renatinho. E em 2017, foi na 23ª rodada, foi 2-0, gols de Ricardo Oliveira e Lucas Lima. E era uma sequência de 16 jogos sem perder naquela temporada, em 2017. E aí, na partida seguinte, a gente perdeu para o Barcelona do Equador por 1-0 e fomos eliminados da Libertadores. Nossa, cara, que ódio. Em 2018, foi no Pacaembu o jogo, foi na 29ª rodada e o Santos venceu por 1-0 com o gol do Gabigol. E naquele jogo, o Corinthians entrou em campo com só 3 titulares, o Léo Santos, o Douglas e o Matheus Vital, porque tinha a final da Copa do Brasil, quando o Corinthians foi jogar contra o Cruzeiro e perdeu. Espero que seja um bom sinal, né? Que agora o Corinthians tenha perdido recente e venha perder pra gente mais uma vez aí. Em 2019, foi na Vila o jogo de novo, foi na 9ª rodada, foi 1-0, o Santos ficou temporariamente na liderança e o gol foi do Sacha. O penúltimo confronto foi em 2020, mas só aconteceu em fevereiro de 2021 por causa da Covid. O Santos venceu por 1-0 pela 33ª rodada com gol de Marcos Leonardo. E nessa época o Peixe entrou no G8 e complicou a situação do Corinthians, que estava brigando para disputar a Copa Libertadores. No fim da temporada, o Santos ficou com a última vaga e o Corinthians terminou em 12º. E no ano passado foi a única vez que o duelo terminou empatado, sem gols. Foi pela 15ª rodada do Brasileirão e foi marcada pela atuação do VAR, né? Teve a anulação de um gol que o Corinthians tinha marcado e depois um pênalti que também foi anulado pelo VAR. E é isso, pessoal. Amanhã, 7 da noite, todo mundo ligado, todo mundo focado. Santos e Corinthians, importantíssimo, tanto para encerrar de vez chance de rebaixamento, quanto para crescer com moral no campeonato, fazer 3 vitórias seguidas, que é uma coisa que o Santos não conquista faz tempo, ganhar de um rival, que é super importante, crescer da moral e ver que o time está achando um caminho com o Orlando Ribeiro, com as suas formações e com as peças que ele tem escolhido. Acho importante, parece estar um time bem mais arrumado, bem mais competitivo. É um jogo bem complicado, porque o Corinthians está nas cabeças do campeonato, chegou numa final de Copa do Brasil, com 2 empates, né, contra o Flamengo, que é um dos principais times do país, então é competitivo, é um time bem arrumado, mas é um jogo que dá para o Santos jogar com bastante vontade, bastante esforço, concentração, levar os 3 pontos, ganhar moral e crescer nessa reta final de campeonato. Seria espetacular se o Santos, pelo menos, chegasse, é lógico, né, na torcida de ir para a Libertadores, mas se pelo menos chegasse perto, brigasse, mostrasse, ó, estamos aqui, o nosso time tem potencial, que é uma coisa que a gente sempre falou, né? O time tem valor, ele não estava sendo bem treinado, os treinadores não foram boas escolhas. Então, que dê tudo certo, que a gente saia com a vitória, principalmente que é contra o nosso principal rival. Muito obrigado para você que assistiu o vídeo até o final. Um grande abraço a todos. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, ativem as notificações, ajuda bastante a gente. Tragam mais santistas e até mais para cima deles. Até logo. Tchau, tchau.